O Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, ele continua a narrativa dos primeiros acontecimentos na vida de Cristo. E o capítulo 2 especificamente fala sobre o nascimento. E eu quero fazer a leitura desse texto do capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Como são 20 versículos, eu vou pedir a ajuda da igreja. Pedir aos nossos introdutores que não permita que ninguém transite na igreja nesse momento de leitura bíblica, para que nós tenhamos total atenção já a partir desse momento, aquilo que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro, a igreja seguinte, e assim até o versículo 20. Diz o texto bíblico assim: naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando: glória a Deus nas altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava, silenciosa, todos esses acontecimentos.
e refletia sobre eles em seu coração. Glórias a Deus, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Fecha aí os teus olhos, deixa a tua Bíblia aberta. Vamos falar com Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nos alegramos em Ti. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez. Reconhecemos também, ó Deus, a Tua grandeza e o Teu poder, Senhor, a Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. E queremos, ó Deus, rogar a Ti neste momento, que o Teu Santo Espírito, Ele fale, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, nós temos uma ansiedade santa por ouvir a Tua voz, por sermos, ó Deus, contemplados com a Tua presença, bendito Espírito Santo, por sermos, ó Deus, transformados pela Tua santa e bendita palavra. Por isso nós Te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, direção, dá-nos, ó Deus, renovação do nosso entendimento, e que nós saiamos deste lugar, Pai, aperfeiçoados pela Tua presença, pela Tua palavra. Em o nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, nessa proclamação do nascimento de Cristo Jesus, vou pedir para acender a luz aqui do altar, por gentileza. Nessa proclamação do nascimento de Cristo Jesus, os evangelhos, eles se debruçam, eles se mostram, relatando os acontecimentos. Mateus, o evangelho de Mateus, ele é bem detalhista com relação aos fatos, narrando até os acontecimentos com a parenta, de Maria, Isabel, Zacarias, fala ali de João, da concepção de João. Então é bem assim, detalhista. Mas aqui em Lucas, ele fala sobre um episódio que aconteceu com os pastores. E aquele episódio com os pastores, eu gostaria de refletir. É verdade que esse texto que nós acabamos de ler, ele é riquíssimo. A gente poderia, assim, abordar diversas conjecturas, sobre esse único texto que nós acabamos de ler. Mas eu quero refletir com os irmãos sobre 3 pequenas lições no nascimento de Cristo Jesus, que nós podemos tirar para nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. A primeira delas, quando ele começa ali a falar sobre, ele insere na narrativa a presença dos pastores, é o nascimento, como ele acontece na vida desses homens simples ali da região da Judéia. Versículo 8 começa dizendo assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Então, o que nós vamos tratar aqui sobre o nascimento de Cristo aconteceu primeiramente na vida de homens simples que estavam ali em trabalhos rudimentares no campo, pastores que estavam ali na vigília de seus rebanhos. E aí o versículo 9 começa ali algo assim diferenciado. Ele diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Imaginem o seguinte, irmãos, nós nos versículos anteriores acabamos de
ouvir o relato de que o menino Deus nasceu. E o nascimento de Cristo, como nós já relatamos aqui, acho que na ministração passada, ele divide a história da humanidade. A história da humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas isso não deve ser diferente também na história individual de cada um de nós. Eu não sei para você, mas na minha vida existe um antes e um depois de Cristo. Existe um momento no qual Cristo nasceu, mas nasceu assim com vontade, valendo no meu coração. E aquilo dividiu a história da minha vida. É bem verdade que a realidade é que a gente demorou muito para dar assim uma total atenção àquilo que Cristo tinha para fazer na nossa vida. Mas a verdade é que naquele momento houve uma divisão na história da nossa vida. Na vida desses pastores, isso se deu de uma forma sobrenatural. E é isso que é a primeira lição que a gente toma da experiência desses pastores. O nascimento de Cristo na sua vida, na minha vida, não é algo natural. Você e eu, nós precisamos entender isso. Cristo nascer na nossa existência é algo sobrenatural. E eu digo mais, diante desses acontecimentos, os pastores, eles viram, os anjos. Primeiramente eles viram um anjo e foram envolvidos ali pela glória de Deus. Pelo menos é o que o texto está dizendo. Olha o que ele diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal, encontrareis, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre todos os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, eles estavam ali num trabalho corriqueiro, num trabalho trivial, numa noite a mais em que eles passariam ali no campo vigiando o rebanho. Mas aconteceu algo sobrenatural na vida deles. E Cristo entrar no coração, na vida de um ser humano, é sempre algo sobrenatural. Você e eu, como homens e mulheres de Deus, nós não fomos chamados por Deus para viver o natural. Nós fomos chamados por Deus para viver o sobrenatural, a começar pelo nascimento de Cristo nas nossas vidas, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isso, irmãos, já traz para a gente algo sobrenatural. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e passamos para a vida, e vida eterna em Cristo Jesus. O João, o apóstolo, ele é enfático em dizer isso: aquele que tem o Filho tem a vida. E nós temos não a vida de qualquer forma, mas nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Você e eu, nós não vamos precisar morrer para termos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Por quê? Porque quando nós passarmos desta existência, se Cristo não voltar antes, nós vamos passar pela morte física, por esse processo. Mas o nosso espírito vai para junto de Deus, porque nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Então, o sobrenatural é algo
comum na vida daquele que tem a Cristo Jesus. Talvez você, como esses pastores, nunca tenha assim tido uma experiência de ouvir ou ver anjos. A realidade é que aqueles pastores tiveram uma visão aberta de seres celestiais, de seres espirituais, e eles viram, eles contemplaram, foi algo sobrenatural na vida deles. Talvez essa não seja a sua experiência, não tenha sido a minha experiência do sobrenatural, mas a realidade é que quando Cristo entra na nossa vida, nós estamos aptos a viver o sobrenatural. Talvez não seja uma visão de anjos, mas talvez seja uma cura que Deus realiza na sua vida, na sua família, algo extraordinário, inexplicável, sobrenatural. A verdade é que Deus tem para as nossas vidas algo que ultrapassa a razão, o racional, algo inexplicável. Quando Deus, em Cristo Jesus, nasce nos nossos corações, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. E isso, irmãos, é para você, é para mim, é para todos aqueles que um dia nasceram novamente em Cristo Jesus ou permitiram viver esse nascimento de Cristo Jesus. Aqueles pastores tiveram a experiência com o sobrenatural e foram envolvidos ali, eles viram a glória de Deus. Os versículos 15 diz assim: ausentando-se deles os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, a saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Irmãos, outra lição do nascimento, primeiro, é que Deus chamou você e eu para vivermos o sobrenatural. Amém? Irmão, não importa a forma como você vai viver o sobrenatural, é importante que você tenha conhecimento disso e de que Deus, a mão de Deus não está limitada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós fomos chamados por Deus para viver aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Amém? Primeira lição. A segunda lição é a manjedoura, irmãos. Apesar de ser o Criador dos céus e da terra, a teologia de João, no Evangelho, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus estava no princípio com Deus, como incriado, como Deus também é incriado. Então, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E, sendo criador de tudo, ele teve a humildade de encarnar na figura humana. E, encarnado, ele chegou entre nós, mesmo sendo o Deus Criador, ele chegou numa manjedoura. Irmãos, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor não nasceu em palácios, não nasceu envolto de ouro, não nasceu assim em grandezas. Muitas vezes, irmãos, você e eu, nós temos assim mania de grandeza. E eu estou aqui, irmãos, me dizendo que eu sou muitas vezes assim. Nós temos manias de grandeza. Nós estamos assim, não, nós somos o melhor isso, nós somos o melhor aquilo, nós obtivemos o melhor resultado naquilo outro. O ser humano, ele é assim, porque talvez é fruto da queda, da nossa natureza caída.
Mas Deus, Ele não tem essa megalomania, Deus não tem problemas com grandeza. Por quê? Porque Ele sabe quem Ele é, o Criador dos céus e da terra. Não tem, assim, questões de, talvez eu e você estejamos sonhando com um grande templo, para que o mundo que esteja à nossa volta esteja vendo, né, que nós somos uma igreja, né, que Deus está presente aqui nesse lugar. Mas Deus não tem essa problemática com grandeza. Foi numa manjedoura. O texto diz assim: foi envolto em alguns tecidos que estava lá o Criador dos céus e da terra. Você parou para pensar nisso, irmãos? O tamanho da humildade do nosso Deus. E Ele está dizendo para você e para mim: nós que nascemos em Cristo Jesus, precisamos aprender com essa humildade e nos atermos a quem nós somos diante de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: olha, nada façais por vanglória ou por contendas, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então eu e você somos conclamados a andar nessa humildade que o rei menino nos apresentou. Foi numa manjedoura. Irmãos, uma manjedoura era um lugar para alimentar animais, mas esse foi o berço do nosso Senhor, esse foi o berço do nosso Deus. Quantas vezes, miseravelmente, nós nos arrogamos como grandes coisas diante de Deus, e muitas vezes diante de nossos irmãos. Nós achamos que nós somos grandes coisas, temos o direito, temos as nossas prerrogativas, queremos dar carteirada, queremos fazer e acontecer, queremos avocar direitos. Mas Ele nos ensinou que foi numa manjedoura. Que humildade, irmãos! E é nessa mesma linha de humildade que Ele quer que você e eu caminhemos. Quero ler com você ali Filipenses, capítulo 2. Ele vai destrinchar para nós isso assim. Aonde a humildade vai te levar, irmãos? Aonde a humildade vai me levar? Filipenses capítulo 2, versículo 5. No versículo 3 ele fala isso que eu acabei de falar: nada façais por vanglória ou contenda, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 5 a falar de Jesus, que é o nosso modelo e padrão. E aí ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, existindo também em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Você tem se humilhado? Será que eu tenho me humilhado? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, olha aonde a humildade de Cristo o levou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Quem o exaltou, irmãos? Deus. É Ele que vai te exaltar quando você
se revestir da humildade de Cristo. É Ele quem vai te colocar em lugar de destaque quando nós compreendermos a humildade de Cristo e nos revestirmos desta humildade. O menino Deus tem muito a nos ensinar numa manjedoura. O texto continua dizendo assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando nós nos revestirmos da humildade de Cristo, é Deus quem vai nos exaltar. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, ele fala assim: olha, humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, para que Ele, no tempo dele, vos exalte. Ele, no tempo dele, vai reconhecer o valor que você tem em Cristo Jesus. Mas ele diz assim: se nós não desfalecermos, nós vamos ser exaltados. Então eu e você precisamos aprender esta lição do nascimento de Cristo Jesus. Foi envolto em tecidos, num lugar não apropriado para o nascimento, mas ele estava lá, na manjedoura. Voltando lá no nosso texto base, caminhando já para o final dessa pequena reflexão sobre as lições do nascimento de Cristo. Versículos 17 diz assim: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Irmãos, Deus não me salvou, Deus não te salvou para que você guardasse aquilo que Ele te deu de mais precioso, a sua salvação. Assim como aconteceu com os pastores, a notícia para aqueles homens foi tão boa, foi algo assim de tamanha alegria, que eles não contiveram em guardar para si. Aqui na igreja, alguns membros da igreja já participaram de um projeto chamado Impacto Radical. E é interessante quando a gente participa desse projeto. Eu participei desse projeto em 2014. Foi assim um divisor de águas na minha vida como crente. E uma característica de quem participa desse projeto é o Impacto Radical, ou então o outro projeto que Daniel e Jô participam, é Radical, não é isso, Jô? O Chamado Radical. São projetos assim que te dão um sacode, assim, espiritualmente falando. Mas o que acontece quando nós participamos desse projeto é que nós voltamos assim, nós ouvimos a voz de Deus de uma forma tão intensa que a gente fica assim, para quem está à nossa volta: você precisa participar, você precisa estar lá, você precisa ver, você precisa ter essa experiência com Deus. E aquilo ali, a gente sai daquele lugar tão cheio da presença de Deus, que a gente fica assim incomodado, dizendo assim: olha, não, vai lá, experimenta disso que eu experimentei, é algo bom. Irmãos, isso deve acontecer com a sua vida, com a minha vida, apenas porque Cristo nasceu no nosso coração. As pessoas que estão à nossa volta, elas precisam ver e ouvir daquilo que aconteceu, porque Cristo nasceu no nosso coração. E nós precisamos estar assim tão impactados, tais como aqueles homens ficaram, aqueles pastores. E nós precisamos anunciar, ser testemunhas vivas e oculares. Sabe por quê, irmãos? Olha o que aconteceu lá em João, no capítulo 9. Abra aí
a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, eu prometo que já estou encerrando essa reflexão. João, o Evangelho de João, no capítulo 9, é narrado a cura do cego de nascença. E dentro dessa experiência tem algo assim muito marcante, que assim fala muito gritante ao meu coração. No capítulo 9, ali pelo versículo começando ali pelo versículo 24, eles chamam o cego pela segunda vez e ficam questionando ali o que aconteceu, como é que aconteceu aquela cura, né, de um cego de nascença. O cego, ele vira para aqueles homens, líderes religiosos, e eles está sendo questionados sobre aquele que o curou. E eles perguntam o que eles acham, quem era Jesus. E eles perguntam se ele acreditava nele, que ele era Deus, que se ele era o Messias. E o cego simplesmente responde uma coisa para aqueles estudiosos. Ele fala assim: olha, uma coisa eu sei, se ele é o Messias eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, muitas vezes diante da tua parentela, diante dos teus colegas de trabalho, quando você estiver numa fila, quando você estiver falando do amor de Deus, você não vai precisar falar sobre grandes tratados teológicos. Talvez você não tenha conhecimento, eu não tenho grande conhecimento de teologia, mas você vai poder falar daquilo que Deus fez na sua vida. Foi o que esse cego falou. Olha, se ele é o Messias, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu sei da minha vida, eu sei quem eu era antes dele, eu era cego. Essa é a realidade. Você era cego. Antes de Cristo Jesus nascer nos nossos corações, nós podemos dizer, como disse o salmista: eu era cego, pobre e miserável, mas ele nasceu no nosso coração. E agora nós conseguimos enxergar a luz de Deus. Então, aqueles pastores entenderam isso, e ele falou assim: olha, o anjo anunciou eles, eu trago novas de grande alegria. E eles não contiveram aquilo em seus corações, e eles foram anunciar aquilo que eles tinham tomado conhecimento. Você e eu, nós fomos chamados por Deus, porque Cristo nasceu nos nossos corações. Nós fomos chamados para anunciar a todos quantos estão à nossa volta do amor de Deus. E eu vou falar, como disse o apóstolo Paulo, orientando ao jovem pastor Timóteo: fale a tempo e fora de tempo daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque essa foi uma das razões pelas quais Cristo te chamou. Eu já falei várias vezes aqui para vocês daquela série que a gente tem que baixar um aplicativo para assistir, o The Chosen. Me parece que agora tem
A primeira temporada dela já tem num streaming, né, num desses streams aí bem comuns que a gente tem em casa. A cena mais assim marcante de toda a primeira temporada, pelo menos, para mim, tem muitas cenas boas, mas a cena mais marcante é a da mulher samaritana. Isso para mim, na minha visão, irmãos. É o final da primeira temporada, no episódio 8, aonde ele já está no final do capítulo. Ele faz a representação ali, né, na série do diálogo de Jesus e a mulher samaritana. Irmãos, eu gosto de ficar pegando aquela cena e vendo e revendo e revendo. O pessoal lá em casa, quando vê que eu estou vendo essa cena, eles falam assim: tá vendo de novo, né, pai? De novo, Carlos, de novo. Eu gosto, mas aquela cena toca muito no meu coração. Mas na representação que eles fizeram do texto bíblico, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, naquela representação ali tem uma coisa que toca muito no meu coração. Quando ele termina o diálogo com a mulher, quando a mulher reconhece quem é ele, que ele é o Messias, ela fala assim para ele. Isso na representação, não estou falando do texto bíblico não, na representação da série. Ela fala assim para ele: olha, eu vou contar para todo mundo que o Senhor é o Messias. E aí ele fala assim: eu estava contando com isso. Irmãos, o que Deus fez na vida daquela mulher? O que Ele fez na tua vida? O que Ele fez na minha vida? Ele está contando com você e comigo, para nós falarmos a todos quantos estão à nossa volta, que Ele fez uma diferença grande nas nossas vidas. Cristo nasceu na sua vida, e isso é uma coisa grandiosa, é algo sobrenatural. É algo que deve nos revestir da humildade de Cristo, e é algo que deve ser anunciado para todos quantos estão à nossa volta. Nasceu o Redentor, nasceu o menino Deus, se fez carne entre nós, e isso, irmãos, é uma nova de grande alegria. Que Cristo nasça dia a dia nos nossos corações, que na sua vida, na minha vida, seja Natal, todos os dias do ano, para nos alegrarmos em Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos. Eu gostaria de louvar algo sobrenatural aconteceu na vida daqueles pastores. Algo sobrenatural precisa estar acontecendo nas nossas vidas. Aqueles pastores tiveram uma lição de grande humildade, que nós também nos revistamos da humildade de Cristo, e que o nascimento, o sobrenatural de Deus, esta humildade, nos leve a um lugar de proclamação do Evangelho de Cristo.